Você já ouviu aquela expressão popular, o poste mijando no cachorro? Pois é, por mais deselegante que ela possa ser, é preciso reconhecer que ela descreve tão bem a situação do nosso país que poderia até ser um slogan de governo. As imagens que você verá a seguir foram extraídas da sessão de ontem da CPMI do INSS, quando foi ouvido Antônio Carlos Camilo Antunes, aquele que ficou conhecido como o careca do INSS, possivelmente o nome central de todo esse escândalo, pelo menos dentro daquilo que já foi descoberto até o momento. A CPMI é o local que representa a única esperança para o povo brasileiro de uma apuração sobre o escândalo recente de descontos ilegais em aposentadorias e pensões, sem que o resultado da investigação passe pelo filtro do governo antes de ser trazido ao público. Eu digo isso porque até então essas investigações estavam sendo conduzidas apenas por duas instituições, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. Essas duas instituições têm em comum o fato de serem comandadas hoje por pessoas colocadas por Lula nesses cargos. Já a CPMI no Congresso Nacional seria o único meio pelo qual essas investigações teriam a chance de ouvir os diferentes lados dessa história. E, de fato, os dois lados estão sendo ouvidos. Só que isso não deixa de causar decepção ao povo brasileiro, principalmente aqueles que foram vítimas das fraudes praticadas e estão na expectativa de que isso seja logo desvendado. Porque em alguns momentos parece que o interesse em colocar a culpa no rival político se sobressai ao interesse em apurar os fatos e descobrir quem são os verdadeiros culpados, sejam eles quem forem. Um exemplo disso vindo da esquerda foi o deputado Paulo Pimenta. Veja só um trecho da fala dele ontem. Fazendo aqui, eu comecei a prospectar clientes em 2020, se eu não me engano, logo após a pandemia. Muito bem. Isso é muito importante. Sim. Porque isso reforça, presidente, aquilo que eu sempre digo. Tudo isso começa no governo Bolsonaro. Do outro lado, esse mesmo tipo de comportamento é visto também. E eu separei aqui um exemplo disso. Porque eu vou dizer mais uma vez, o crime nunca é perfeito. Mas, quando é no governo do atual presidente Lula, ele é muito aprimorado. E foi bem dito aqui, porque eles ficam falando do Bolsonaro, mas nós temos que lembrar o que já foi falado por diversos. O roubo no Bolsonaro era de algumas centenas de milhares de reais, milhões de reais. Quando vai pro Lula, vai para bilhões. Agora, a cena que eu realmente quero mostrar aqui é outra, e não tem nada a ver com essas acusações trocadas entre governo e oposição. A questão aqui é outra, mas antes de falar sobre ela, eu vou mostrar o trecho que eu separei, que é do momento em que o deputado Marcel Van Hatten estava interrogando, ou pelo menos tentando interrogar, o careca do INSS. Quando o senhor pela primeira vez ouviu falar de descontos indevidos no INSS? Desde todas as reportagens que circulam há décadas sobre isso. Não, mas quando foi a primeira vez que o senhor viu isso acontecer? Quando foi o primeiro conhecimento que o senhor teve sobre descontos indevidos especificamente, não sobre outro tipo de corrupção no INSS? Não. Os descontos indevidos não estão aí na mídia, vazamento de informação. Há quanto tempo? Quando foi a primeira vez? Operação sem desconto. Abril deste ano apenas. Ok. No call center nunca veio uma reclamação sobre isso na sua empresa de call center? Descontos indevidos na reclamação. Essa pergunta sim, já veio? Mas isso aí é a prestação de serviço. E o senhor tomou alguma providência em relação a isso? Avisou alguma autoridade de que estavam sendo feitos descontos indevidos quando o senhor soube disso por meio do call center da sua empresa? O senhor sabe que no ACT Sim existe... ou não? Não vai responder mais. Dessa maneira não responde mais. Aí esse deputado só não responde. Sim ou não? O senhor tomou alguma atitude quando soube dessas... Senhor presidente, vou pedir para recompor o tempo. Excelência, ele não está se predispondo a responder as perguntas de Vossa Excelência. Então responda se o senhor tomou, sem dizer sim ou não. O senhor tomou providência ou não? De uma forma bem objetiva, quando soube. Não tem perdão o quê, doutor? O doutor está dizendo aqui que não tem perdão, senhor presidente. Para mim não tem perdão roubar de aposentado. Eu concordo com o relator, tem que ter prisão perpétua, talvez até pena de morte. Por gentileza. Não tem perdão o quê, doutor? O senhor não pode interromper a minha inquirição? Não, o senhor está desrespeitando essa comissão. Não tem perdão o quê? Eu fazer perguntas? Só estou fazendo perguntas. Senhor presidente, eu peço por gentileza que o senhor recomponha o meu tempo e que eu possa me dirigir ao investigado. Não tem perdão.
Esse é o argumento que o advogado do cara, apontado como um dos maiores responsáveis pelo desvio ilegal de valores de aposentados e pensionistas, acha que tem moral para usar para calar um deputado que simplesmente está tentando fazer o seu trabalho e apurar os fatos. Ele argumentou na sequência que Marcel estava tentando obrigar o seu cliente a responder essas perguntas, configurando assim um abuso de autoridade, porque o seu cliente já havia optado por fazer uso do direito ao silêncio. Mas essa observância à lei por parte dele é muito seletiva, pois ele ignora aquilo que a própria legislação diz sobre o papel de um parlamentar e a imunidade que lhe é conferida justamente para que possa exercer o seu trabalho. E não pense que esse deboche do careca do INSS e do seu advogado ocorreu apenas nas perguntas feitas por Marcel Van Hatten. O comportamento foi o mesmo para os dois lados. Eu separei aqui um exemplo de quando o senador petista Fabiano Contarato estava fazendo as suas perguntas. A Vênus, o senhor pode explicar quais são esses ativos que a Thaísa passou para? Estão entregues à Polícia Federal, que podem ser requisitados para cá. Mas o senhor não pode esclarecer para nós? Já esclareci. Mas em que consistiam esses ativos? Material de intelectual da área médica voltada a um futuro projeto que eu tenho para o aplicativo com aposentados. Não só aposentados, mas todos. Segundo, Vênus. Senador Moro, por favor. Senador Moro, por gentileza. Ele debocha dessa comissão. Senador Moro, debocha dessa comissão da resposta aqui do nosso colega. Senador Moro, inclusive do... Senador Moro, por gentileza, ele tem o direito de responder da maneira que achar melhor. Essa resposta... Não, por gentileza, senador. Né? Por gentileza, ele tem o direito de responder da maneira que entender melhor. Ele veio aqui e disse que ia ser honesto e aqui está fazendo, querendo nos debochar. Olha, presidente, é subestimar a capacidade intelectual dessa comissão. Senhores, nós temos aqui a comprovação e interligação dessas empresas. Agora, você já parou para pensar no porquê de um cara como esse, me refiro ao careca do INSS, se sente tão confortável para agir dessa forma em uma CPMI? Pense aqui comigo. Nós estamos em um país onde qualquer criminoso é protegido por inúmeros direitos, enquanto o policial, por exemplo, é tratado como vilão. Qualquer cidadão que acompanha as notícias com certa periodicidade já tem muito claro em mente que um traficante, um assassino, um corrupto tem muito mais chances de voltar mais cedo para as ruas do que um policial que, eventualmente, ao efetuar a prisão, acabou precisando fazer uso de certa força. Nós estamos em um país onde o discurso político contrário a quem está no poder pode levar alguém a ser condenado a uma pena maior do que a de quem cometeu estupro, assassinato ou coisas do tipo. Nós estamos em um país onde um ex-presidente da República é condenado em 3 instâncias por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas tem suas condenações anuladas por ministros que chegaram ao cargo por indicação dele próprio e de sua colega de partido. E na sequência ainda volta a exercer o cargo de presidente da República, colocando ainda mais 2 aliados na Suprema Corte para formar uma maioria ainda mais consistente. É claro que um cara como Antônio, o careca do INSS, vai comparecer a uma CPMI e vai agir com deboche. Afinal, ele sabe que dentre todos os que estavam naquela sala, ele era o que menos tinha a chance de sofrer alguma punição por suas palavras. Francamente, aquele 7-1 que a seleção brasileira tomou da Alemanha em 2014 foi apenas uma cruel ironia do destino em forma de analogia para representar a nossa rotina. Aqui, meus amigos, nós tomamos um 7-1 todos os dias e de todos os lados.